Eu vou convidar os nossos palestrantes aqui presentes. Tem algum ali fora? Vou pedir a gentileza de... O Renato está lá. Eu posso pedir que os nossos palestrantes se assentem aqui na frente, por gentileza? O Alejandro, a professora Helenice, o Alexandre e o Renato está aí também, né? Ele está lá fora esperando o sinal. Bom, então, enquanto os nossos palestrantes se assentam aqui, eu quero pedir a vocês que me ajudem, que me coube aqui a tarefa de provocá-los. Eu já dirigi algumas pessoas aqui durante o coffee break. A ideia é tornar essa mesa redonda o mais interativa possível. E é muito importante que as questões abordadas venham ao encontro daquilo que vocês querem saber e não aquilo que os professores querem, estão preocupados, ok? Então eu quero que vocês sintam muito à vontade para colocar suas questões. Alguma coisa que vocês viram naquilo que eles disseram, que não ficou claro para vocês, ou que trouxe de alguma forma algum desconforto, eu queria que vocês se sentissem à vontade para colocar essas questões aqui. Ok? Eu só quero esperar o Renato já chegar. Alguém aqui, ele estava lá sentado só esperando um sinal da nossa parte. Ali. Renato, tem aqui um lugar para vocês. A gente precisa de um microfone aqui, né? Por favor. Em evidência. Eu creio que nós tivemos hoje uma série de palestras extremamente interessantes. Eu imagino que dúvidas ficaram, algumas sessões de perguntas e respostas foram abreviadas porque nós tínhamos que cumprir um horário. Então agora é o momento de vocês levantarem as questões que lhes ocorreram e sobre as quais vocês ficaram meditando esse tempo. Então nós vamos fazer isso. Eu vou abrir aqui para perguntas. Vocês vão ficar uns segundos quietos, relutantes em perguntar, e decorrido esse segundo, então vocês fazem a primeira pergunta, ok? Ó. Professor sobre publicação, Alejandro. Então, eu queria que se o senhor pudesse me falar um pouco de como que está o panorama do Brasil em termos de publicação de alto impacto e principalmente nessa área de geotecnologia, de sensoriamento remoto, GIS, etc. Tá bom. Ruim. Houve e há ainda um investimento gigantesco por diversas razões. Não está produzindo resultados de qualidade. Estão surgindo alguns resultados de quantidade. Ou seja, o Brasil hoje participa mais em termos de número de publicações internacionais. Isso é relativamente fácil de ver. Tem uma ferramenta que se chama Simago. O que Simago faz? Ele pega do JCR, que eu comentei aqui, o JCR é um dos recursos do Easy Web of Knowledge. Pega do JCR as publicações por países. Então, você pode ver ano a ano quanto participa o Brasil em vários estratos. Então, o Brasil tem aumentado o número de publicações e tem mantido constante o número de citações. Ou seja, a qualidade das citações tem diminuído. Se você aumenta o número e mantém constante, tem diminuído. E isso não me surpreende, porque, e agora, como sempre, tudo que eu falei é uma visão pessoal da situação das coisas. Eu acho que investimentos, como por exemplo Ciências Sem Fronteiras, que pode parecer muito interessante, no fundo é meio problemático porque ele se apoia pouco no mérito. Então, isso de que é uma invenção desse ou daquele governo é uma falácia, porque o Brasil sempre mandou gente para fora para fazer doutorado e pós-doutorado e sempre financiou pesquisa aqui no Brasil, só que em quantidade menor, como era quantidade menor, havia uma maior seleção. Então,
esse investimento, em particular do Ciências Sem Fronteiras, está produzindo quantidade, mas não qualidade. Bom, há vários índices nesse sentido, então eu tenho muita esperança que essas novas gerações melhorem o panorama. Muita esperança que seja por aí. Tá? Tomara que eu veja isso. Oi. Para o professor Alejandro, qual que é o que ele acha que tem que fazer, qual que é a alternativa para solucionar esse problema, se o Ciência Fronteira não está funcionando, né? Como tem que fazer? Trazer os professores para cá? Exatamente como começar, se quer te responder, mas para mim fica claro que do jeito que está sendo feito, tipo jogando recursos sem critérios de qualidade, não vai continuar não dando certo. Eu acho que, por exemplo, investimentos em inglês. Os nossos profissionais, jovens profissionais, eu falo pelo que eu vejo no dia a dia, estão ruins de inglês. Inclusive, eu conto para vocês uma coisa que me aconteceu semana passada lá no CNPq. Estávamos conversando estas coisas com o comitê assessor. Então, eu falei, gente, então é mais ou menos simples. A gente não quer internacionalizar a ciência do Brasil. Então vamos fazer uma coisa, a gente só vai conceder bolsa pequenova e só vai fazer a primeira renovação através de uma entrevista do candidato em inglês. Claro que fui apedrejado, mas é assim, porque não se leva a sério, se fala da internacionalização. Sim, e aí, vamos investir em inglês, em saber ler inglês correto, saber falar inglês e saber escrever inglês. E não adianta o discurso neo-bolchevique vermelho dos anos 30. Não, a ciência se faz em inglês. Não adianta. Podemos resistir. Tá bom, vamos resistir, mas vamos resistir perifericamente. Ou a gente aceita e joga pelas regras universais, tirando Coreia do Norte, por exemplo, tudo bem. Mas as regras que jogam o mundo inteiro, ou a gente fica de fora do mundo inteiro, como é a Coreia do Norte, por exemplo. Então, coisas muito simples, como melhorar o inglês. Coisas muito simples, como não destruir o que seja avaliação por mérito, que me parece que essa é uma tendência que se vê. Só para dar um exemplo também, vocês devem saber que nas universidades públicas federais agora se chega a titular através de progressão. Isso eu acho que é claramente um mecanismo de desestruturação do que antes se fazia por mérito. Antes se chegava a titular numa federal através de concurso, exclusivamente. E hoje é uma avaliação, é uma progressão. Então, esse tipo de coisa, acho que tudo isso conspira contra um dos alicerces da ciência, que é a qualidade. Toda vez que se fala em número versus, em quantidade versus qualidade, quando se opta pela quantidade, se está indo em direção ortogonal a que vá a ciência. Então, qualidade sempre. Se fosse trazer os professores europeus, por exemplo, um exemplo, né? Ou americanos, que seja, né? Trazer os professores para cá, não seria também uma alternativa? Em top, sim, sem dúvida. Agora, importar traste, para quê? Se a gente produz, e muito bem, top, qualidade sempre. E mandar para fora para pós-doc, sim, os melhores. E mandar para fora para fazer doutorado, sim, os que tiverem melhores condições de trazer coisas de volta. Sim, sem dúvida. Qualidade em tudo, sem dúvida. Sem dúvida. Ok, eu gostaria de fazer 3 perguntas para 3 dos nossos palestrantes. Renato, né, professor Renato, você falou que o grande problema é do serviço público. O serviço público não está correspondendo ao trabalho que deveria ser feito. No entanto,
nessa área de aerolevantamento, parece que eu estou vendo que depende muito do serviço público pedir esse seu trabalho. Parece que a maioria dos trabalhos são de serviço público, não de privados. Né? Então, aí, doutora Elise, professor, então, um aluno que falou sobre a quantidade de publicações científicas. E no caso da inovação, como é isso no Brasil em relação ao mundo? Me parece que é muito pior do que se imaginava. Alejandro, então, ok? Nós temos um problema lá na pós-graduação que dá muito valor para publicação em revista e pouco valor em congresso. Está parecendo que a gente não deveria produzir para congresso, porque a gente, além de ter custo, muitas vezes a pós-graduação não consegue fornecer diária, transporte, etc., e vale menos do que publicar em revista. Você acha que o Congresso não deveria modificar isso, né, de alguma forma, porque o Congresso realmente é interessante que você tenha contato com várias pessoas, mas está dando menos prestígio para a área de pós-graduação. Tá, ok. Bom, hoje a minha apresentação era para dar um cenário, falar alguma coisa sobre mercado de trabalho para os profissionais da área de geomática. Quando eu me referi que vamos dizer, os órgãos públicos não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, eu quis me reportar especificamente à cartografia sistemática, porque pela Constituição brasileira, o mapeamento do território nacional é uma atribuição dos órgãos federais, maiormente o IBGE e a DSG. E toda vez que o governo aportou recursos para fazer um programa de dinamização da cartografia, esse recurso foi mal investido porque resultou em poucos produtos finais. Ele acabou sendo gasto em instalações, em equipamentos, em sei lá, insumos, mas como produto final foi muito aquém. A demanda por produtos cartográficos, ela vem se dando agora também pela iniciativa privada, porque com esses programas de privatização de rodovias, de linhas de transmissão, enfim, de serviços na área de energia, água e esgoto, então essas concessionárias também investem em bases cartográficas. O que nós aqui dessa área de geomática temos que difundir é que não se faz um bom projeto de engenharia sem uma boa base cartográfica. Não se faz um bom planejamento se não houver material confiável e atualizado, para que você possa tomar decisões em cima de informações confiáveis. Então, é nesse sentido que eu me reportei vamos dizer, a ineficiência do Estado, de um modo geral. Com relação à questão da inovação, comparativamente, como eu enxergo, nós estamos perdendo muito em função de fomento. A inovação no Brasil demanda muito fomento e, inversamente proporcional a essa demanda, nós estamos tendo baixa quantidade de investimento. Nós estamos tendo redução de investimento à inovação. As universidades, elas estão fazendo, dentro das suas condições, dentro das suas características, trabalhando em cima, porque parte do seu tripé, né? Faz parte do seu estímulo, desenvolvendo a sua inovação, fazendo a transferência de tecnologia, mas as condições de investimento é que estão diminuindo.
Aí entra muito a condição de apoio dos grupos de investimento, dos grupos externos de investimento e assim por diante. Então, como eu enxergo hoje? O Brasil precisa de mais fontes? Precisa. Precisa de mais editais? Precisa. Não temos o suficiente? Não temos o suficiente. Infelizmente, a saída, que foi um dos pontos que eu coloquei, infelizmente a saída para as questões que nós estamos encontrando e que nós estamos enxergando para os próximos anos, é realmente a questão da inovação. E, repito, inversamente proporcional a essa saída, nós estamos tendo a retração desse aporte. É algo crítico, mas é a realidade. Não deveríamos enxergar esse cenário, deveríamos achar algumas alternativas de saída. Eu espero que haja realmente uma sensibilização em cima desse cenário, em cima dessas perspectivas, e vamos ver o que nós temos pela frente. Um outro aspecto que eu acho interessante é o seguinte: causa uma estranheza que ainda nós trabalhemos em redutos, até nas próprias instituições. Há grupos de pesquisa, há grupos de trabalho, há inovações sendo feitas em várias universidades e essas informações, esses grupos não se conversam. Então, muitas vezes, algo que está sendo desenvolvido em uma universidade, em um determinado centro, ele não é compartilhado com o que está sendo desenvolvido em outra universidade, em outro centro. Talvez aí seja também uma saída que minimize essa dificuldade. Nós trabalharmos com essa concentração, com essa união de esforços, para a gente também minimizar esses impactos negativos pela diminuição de recursos. Eu já não trabalho muito na esfera comparativa com outros mercados, com outros países, né? Eu vou trabalhar muito mais no cenário nacional, que é onde eu estou agora mais focalizado. Se for me perguntar hoje comparativamente nós não estamos bem. Mas isso é uma realidade que todo mundo sabe. Então, vamos ver como é que nós vamos tratar no Brasil. Só complementar a posição da professora Helenice. Para aqueles que já tiveram oportunidade de ir em eventos ou palestras sobre inovação, é quase que um mantra em todas elas em que a gente sempre fala que se publica muito e se protege pouco no país. Mas aí eu compartilho, na essência, mesmo problema que o Alejandro colocou aqui para a gente. Não adianta sair pedindo patente de tudo, a qualidade, aliás. Nem sempre a questão de qualidade é um problema, digamos, do intelecto, do corpo de pesquisadores da instituição. Às vezes a limitação é estrutural. Muitas vezes a pesquisa ela vai parar na bancada do laboratório. Dali em diante ele não consegue evoluir. Está longe de ser um produto ou um processo. Muito longe. Por isso, bato sempre na tecla da parceria com a empresa. Ele precisa de investimento, ele precisa saber se aquilo vai ser viável produzir em escala industrial, se aquilo vai funcionar ou não, se aquilo vai se tornar uma inovação. Não sei se eu fui claro na minha apresentação, mas o fato de se publicar não impede de se fazer um pedido de patente. Pode ser feito também. Tá? O que acaba acontecendo também, outro problema que a gente vê bastante, é a pressão pela publicação. O pesquisador, ele, na ânsia de ter que publicar por causa dessa pressão, ele acaba pedindo a patente muito crua ainda. Então, além de ser uma patente fraca, ela compromete o resultado. Às vezes, ele trabalhando um pouquinho mais, com um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de tempo, aquilo poderia chegar muito próximo a um produto, um processo que efetivamente poderia se tornar uma inovação. São problemas que a gente enfrenta no dia a dia lá na agência de inovação. Tenho só mais uma observação. Recentemente saiu um ranking, não sei se vocês viram, das universidades federais sobre inovação. A Universidade Federal saiu em 4º lugar no ranking, né? A UFPR, exatamente. Aí eu até estava comentando com o Alexandre, falei, quais são os indicadores? A gente trabalha no plural, né? Aí ele comentou comigo, não, um indicador só. Falei, qual é o indicador? Depósito de patente. Mas depósito de patente, o depósito da patente, não pode ser um indicador só.
Trabalhar com inovação não pode ser trabalhar com um indicador. Inovação são vários indicadores, até foi por isso a pergunta que eu fiz para vocês. São vários indicadores que devem ser contabilizados para se entender que realmente estamos num país que tem a cultura da inovação instituída em todos os centros de pesquisa e instituições de ensino, sejam eles públicos, sejam eles privados, sejam incubadoras, sejam aceleradoras, sejam locos de inovação. São vários indicadores que se tem que estabelecer na cultura inovativa de um país, de empresas, de tecnologia de ponta, de empresas de alto impacto. É exatamente isso que tem que ficar permeado na cultura de todo o profissional e de todas as instituições, evidentemente. Então, isso preocupa muito quando você trabalha com um indicador e que seja esse indicador. Porque o depósito de patente não significa necessariamente adequação pela sociedade, assimilação deste depósito pela sociedade. Isso não quer dizer nada. Isso é um elemento interessante, mas aí vem a qualidade, aí vem a adaptabilidade. Isso vem numa proporção exatamente de quanto foi depositado e quanto foi assimilado pelo mercado e foi incorporado pelo mercado. Esse, sim, é um elemento que deve ser tratado por um longo período para realmente dizer, nós estamos realmente na frente, ou estamos numa posição um pouquinho mais confortável. Complementando, e talvez esteja um pouco deslocado desse conceito de inovação, mas hoje eu disse para vocês que nós da iniciativa privada, e estamos na linha de produção, nós nos valemos muito de insumos importados, sejam hardwares, softwares, equipamentos. Então, eu imagino que nós não precisemos também sempre estar inovando para frente. Podemos estar fazendo em casa coisas que normalmente seriam importadas. Hoje eu falei de equipamentos que nós nos valemos, que para serem internalizados no país, custam 40% a mais de carga tributária, imposto de importação, ICM, IPI. Muitas vezes, lá na nossa empresa, nós desenvolvemos, hoje até foi comentado que nós estamos fazendo um Moving Mapping System. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que você está reinventando a roda? Por que você não compra um canadense, ou por que você não traz um da Suíça? Porque se nós temos conhecimento técnico e podemos montar, construir um sistema desse, além de ter o domínio da tecnologia, nós temos um investimento menor também. Então, eu acho que nós, da iniciativa privada, dependendo muito de insumos importados, poderíamos contar com o apoio da academia para desenvolvimento de coisas, para tornar o país mais autossuficiente e não tão dependente de coisas importadas. Fernando, respondendo a tua pergunta, vou responder em dois momentos. O primeiro momento é, do ponto de vista epistemológico, o que contribui para a ciência, principalmente estamos falando de ciências duras, aqui eu vou excluir claramente tudo que seja ciências humanas, que aí as regras são outras. Para a gente que trabalha com ciências mais duras, ciências biológicas, a contribuição científica é feita através de artigos em periódicos internacionais indexados. Ponto. Por quê? Não é uma coisa autoritária, é porque para um periódico ser indexado, ele, dentre outras coisas, garante ampla circulação. E os anais de periódicos, não necessariamente. Um periódico indexado, um periódico para ser indexado tem que garantir um mínimo de qualidade daquilo que ele publica, em média. Sempre a gente pode apontar, mas olha esse artigo que está errado. Em média, a qualidade tem que estar garantida, senão ele é desindexado, ele sai da base. Anais de conferências, não. Tem uma série de atributos que fazem com que seja universalmente aceito que a contribuição científica é feita através de artigos em periódicos. Artigos em periódicos são a memória do que a gente constrói cientificamente. Por outro lado, e complementando, e já respondendo mais diretamente ao teu questionamento, os programas de pós-graduação no Brasil são avaliados pela CAPES. A CAPES fez um trabalho, e faz um trabalho
admirável, fantástico, nesse ponto, no ponto da avaliação dos programas de pós-graduação. Esses programas de pós-graduação são avaliados em várias dimensões. As duas delas, as mais importantes, são produção científica e, como tal, está certo que observe artigos em periódicos, com uma série de critérios ponderadores, número de autores, ordem dos autores, mas outra dimensão, não menor, e a dimensão que diferencia a CAPES do CNPq é a formação de recursos humanos. Durante muito tempo, muita gente achava que a CAPES somente observava o tempo de formação e que penalizava fortemente os programas que os alunos demoravam demais. É verdade, a CAPES fez isso durante muito tempo. Mas, uma vez regularizado esse aspecto, o que realmente importa é a formação científica, pois estamos falando de alunos de pós-graduações acadêmicas. E como medir a qualidade da formação científica dos alunos? Se estamos falando de alunos de mestrado, não é realista a gente cobrar artigos em periódicos científicos, é uma coisa meio rara. Então, o que se cobra? Artigos em anais de conferências. Não somente o artigo, a participação do aluno de pós-graduação na conferência. Por quê? Porque se o periódico é a memória, a conferência é o lugar onde se discutem as coisas. Se eu não acreditasse no valor das conferências, eu não estaria aqui. Mas também eu acho que os programas têm que apoiar essa parte, essa componente, senão vão se dar mal. Porque a CAPES não solamente olha para artigos em periódicos. Um quesito extremamente importante na avaliação da CAPES é a participação discente nas publicações. E aí, necessariamente, vão entrar artigos em anais de conferências. Então, um programa que passe essa mensagem, só nos interessam artigos em periódicos, é um programa meio complicado. Da mesma forma que um programa que diga, não tem problema se o nosso docente não publica em bons periódicos. Esse programa está frito também. Então tem que ser procurado um equilíbrio. São objetos diferentes. Um artigo numa conferência, nos anais de uma conferência, é aquilo que se levou à conferência para discussão. Ter um artigo aceito e não apresentá-lo, isso é um desastre. Ter um artigo aceito numa conferência, ir para a conferência, apresentar e sem mandar para tomar cachaça, é um desastre. Ou para fazer qualquer outra coisa. Adoro tomar cachaça, mas depois que acaba tudo. Espero, aliás, que hoje à noite... Mas isso é questão. Ou seja, a conferência é o lugar onde se discutem novas ideias e de onde você sai com novo oxigênio. Esse novo oxigênio tem que ser o combustível para você escrever o artigo que vai ficar no periódico e virar a memória. Só para fechar, na computação a computação internacional de bom nível mediu isso e acharam que os grandes cientistas, tipicamente, de cada 3 artigos em conferências, produzem um artigo em periódico. Porque a conferência é o filtro natural. A conferência é onde você leva seu trabalho para ser estapeado, mas daí você sai com coisa melhor. Isso vai depurando, destilando, vai sublimando até produzir aquilo que vai ficar na memória, que não é o artigo nos anais da conferência, é o artigo em periódico. Então, tem que ir para conferências, tem que participar, tem que ficar o tempo todo, fazer networking, estabelecer uma rede de contatos e com todo esse material depois continuar trabalhando e publicar em bons periódicos. Espero ter respondido. Sobre a cachaça de hoje, não. Eu só gostaria de complementar um pouco a palavra do Alejandro, por sinal, excelente resposta. Parece que trabalha na CAPES. Porque eu estou como consultor na CAPES, eu sou um dos coordenadores adjuntos da área de geociências. E o Alejandro, ele reportou exatamente o que a CAPES pensa em termos
do que é uma publicação hoje, né, para um programa de pós-graduação. Então, a publicação num evento, ela é extremamente importante. Por quê? Porque é a possibilidade que o aluno tem de levar a ideia, de mostrar a ideia e ser questionado pela ideia. E sempre tem questionamento numa conferência. E dali sair o artigo para uma publicação. Então, hoje, nós falarmos, a área de geociências, ela não computa nada. Ela aceita o periódico, a publicação num evento, mas vale muito pouca coisa. Mas vale para o aluno apresentar a ideia e refletir a respeito daquela ideia e dali sair um artigo para um periódico internacional de qualidade, né, do extrato superior. Extrato superior a gente chama os extratos da linha do B1, A2 e A1. Da nossa área, são revistas de alto impacto. Tá? Poucas revistas, poucos periódicos nacionais nossos são classificados nessa linha do extrato superior B1, A2 e A1. Mas, então, é importante a publicação hoje, vamos dizer assim, é um dever. É um dever levar um artigo para uma conferência e, como a gente diz, né, dar a cara para levar tapa. Lá você vai aprender e vai tirar os seus ensinamentos para gerar um bom artigo. Boa noite. A pergunta é para Alejandro e acho que o professor Mitichita também pode responder aí. A gente procurando aí no Web of Knowledge ou Simago, a gente encontra aí os periódicos top, né? Na minha área, que é Remote Sensing, a gente encontra aí o Transactions, ou JSTARS, ou Letters mesmo, né? Mas quando a gente vai para o Qualis, a CAPES, aí a gente encontra outra ordem, né? Tem mesmo aí, por exemplo, o JSTARS acho que sumiu aí, o Transactions acho que desceu de O1 para B1. Então, não sei se você tem informação de como é que é feita a avaliação da CAPES, do Qualis, que tem em conta, né? Que é o que eles consideram, né? Se eu tiver que te dar uma resposta objetiva, não sei, porque eu não trabalho para CAPES. De vez em quando chega alguma pergunta do pessoal de alguns comitês, em particular o pessoal da matemática me pergunta de vez em quando o que eu acho de tal ou qual periódico. Então, a resposta é não sei. Se for a minha resposta subjetiva, como tudo que eu falei aqui hoje, e você me perguntar de novo como é feito o Qualis, eu diria, mal, porque o Qualis é uma invenção brasileira que funciona mais ou menos da seguinte forma: são observados índices bibliométricos de periódicos, isso é misturado com uma avaliação subjetiva feita por parte do pessoal do comitê Qualis, que ora é muito boa, ora nem tão boa. Então tem uma componente humana na formação de um único índice. Observe que cada periódico é avaliado por um único índice, o extrato Qualis. Eu acho que isso não está certo. Não está certo. Para mim, um periódico tem uma complexidade enorme que tem que ser observada e o Qualis não captura isso. Então, tem uma variabilidade grande, periódicos que, por qualquer métrica, são muito bons. Por exemplo, você falou dos JSTARS. Eu posso te falar na área de computação. Na área de computação, JSTARS não é Qualis. Enquanto, se a gente entra no JCR, ele está classificado como Image Processing também. Então, eu não vejo motivo da gente ter um Qualis, porque introduz distorções, ele tem uma variabilidade que não me parece desejável, e porque, principalmente, infelizmente, o Qualis é usado para avaliar a produção de pessoas. Embora se diga que não é para isso,
se usa até em concursos. E acho que isso é danoso, pois a gente tem outras métricas que são mais estáveis, são universalmente reconhecidas, tem algoritmos claros para calcular. Então eu prefiro ficar com os índices do JCR, eu não uso Qualis. Eu gostaria de complementar um pouquinho do que o Alejandro apresenta sobre o Qualis. Eu não estou aqui defendendo o Qualis, porque o Qualis depende da área. Então, se vocês pegarem um periódico A e forem nas diversas áreas de conhecimentos da CAPES, certamente esse periódico estará de B5 a A1, por incrível que pareça. Então, um periódico que na área de geociências é A1, ele pode estar como B5 lá na computação. Por quê? Porque depende da importância do periódico para a área e, principalmente, que índices foram utilizados para serem avaliados os periódicos. A CAPES procura fazer com que exista uma padronização disso. Na nossa área, é utilizado o índice do CIMAGO, o SJR do CIMAGO. Esse índice, os periódicos são classificados com base nesse índice. Então, dependendo do valor que ele se encontra no SJR, ele será classificado em A1, A2, B1 e B2. Bom, essa é uma primeira classificação que aquele comitê faz e apresenta para a sociedade, para a área de geociências. A área pode aceitar ou não aquilo. E cabe aos coordenadores de programa apresentarem considerações sobre isso. Agora, por que o JSTAR não está numa certa área? É simples, porque não teve publicação. Não teve publicação ainda, porque só entra no Qualis depois que alguém publica. Então se o boletim de ciências geodésicas ninguém publica naquele periódico, ele nunca vai para a área. Ele vai para a área só a hora que alguém publicou. Tá? E aí depende dos índices que são avaliados, né? Que podem estar incorretos em termos de avaliação ou não. Cada um tem um critério. Nós usamos o índice do CIMAGO por achar que é o melhor índice, que ele reflete melhor a qualidade do periódico, e até porque é a base de dados que tem o maior número de revista. Então, nós usamos o índice do Scopus. Em função do fator de impacto dele, existe uma correlação de 90% em relação ao IF do fator de impacto, o FI, né? E nós usamos esse, mas está aberto. Uma vez que o coordenador vê, olha, essa revista, ela é uma revista importante para a área e põe justificativa, o comitê analisa e pode até reclassificar a revista em função da demanda. Quem manda são os coordenadores de programa, não é o comitê, porque o comitê está ali, faz com base numa métrica, a métrica é essa. Agora, quem sabe da importância do periódico para uma determinada subárea é o grupo que publica lá. Então, é bem aberto essa questão do Qualis. Agora, que existe esse problema de uma revista ser importante numa área e não conter na outra, isso é uma coisa bastante complicada. Mas é a forma de avaliar, né? Não tem que ver o outro lado, né? Nós temos que ter alguma coisa para avaliar os programas, né? E essa é uma forma. E vocês sabem, quanto mais alto o fator de impacto ou o índice do SJR do CIMAGO, mais difícil é publicar. Vai publicar um artigo numa Nature para você ver o quanto tempo se demora para publicar um artigo lá, né? Mas o fator de impacto lá é 40, 50, né? Então, é isso aí. Na verdade, minha pergunta mais direcionada era mais para o pessoal da agência de inovação, mas talvez pode se estender também para o Renato. Que, na verdade, eu queria saber, foi citado o movimento Empresa Ju de hoje em dia. Eu queria saber qual é o impacto
que as empresas júniores estão causando nos graduandos hoje em dia, né? Tanto dentro da universidade e também se talvez o Renato pudesse falar um pouquinho dessa parte também nas empresas privadas, se realmente esses estudantes eles têm um diferencial. Bom, nós temos hoje inúmeras empresas juniores na universidade que se agregaram e formaram um núcleo de empresas juniores, né? Agora, a questão é que elas não estão regulamentadas. Inclusive, há uma proposição indo para o conselho, os conselhos superiores. Eu presidia uma comissão, a gente fez um estudo em cima de várias regulamentações em outras instituições, porque o que estava acontecendo? Elas têm todo um trabalho com seus méritos e com professores que as orientam. Esses trabalhos são feitos junto às empresas, elas são tuteladas, né, por esses professores, mas dentro da universidade eles precisam ter vários níveis de reconhecimento, reconhecimento oficial, vamos dizer assim. Já existe o reconhecimento extraoficial. Então, para esses grupos de empresas juniores ou estudantes que passam pelas empresas juniores, a gente percebe o seguinte: eles realmente têm um outro nível de maturidade, inclusive nas disciplinas de gestão. Perfeito. Com relação a isso, nenhuma discussão. Porém, a questão da regulamentação daquilo que eles praticam para aquilo que a universidade reconhece é que existe um gap. E é isso que nós estamos acertando agora. Nessa dimensão, eu diria o seguinte: é muito válido o programa, tem sido muito interessante a proposta daquilo que eles têm feito. Apenas acho que o conteúdo da ação das empresas juniores, entre eles, precisa ser um pouquinho mais fortalecido no âmbito da gestão. Então, por exemplo, empresa júnior de engenharia, um exemplo, de engenharia cartográfica. A empresa júnior que é de administração poderia muito mais se agregar à empresa júnior de engenharia cartográfica para também sedimentar melhor ou consolidar melhor o processo de gestão daquela empresa júnior. Em outras palavras, entre as empresas juniores, a questão é de se agregar. Mas, em função disso, eu acho que elas estão melhorando bastante e o espírito empreendedor deles realmente está fazendo diferença no seu processo evolutivo, acadêmico, pedagógico e profissional. Então, para nós, também está sendo uma boa experiência essa questão da regulamentação. Sobre o nosso ponto de vista, todo profissional, todo insumo, todo técnico que seja capacitado e preparado é um alento como um fornecedor para nós, diminuindo essa dependência estrangeira. Nós, na nossa empresa particularmente, não tivemos ainda a oportunidade de nos valermos de uma parceria ou alguém que nos procurasse para perguntar quais são as demandas que vocês têm, quais são as necessidades, e são muitas. Algumas são de integração, outras são de software, outras integrar software com hardware. E então, para nós, eu, como uma pessoa da iniciativa privada, eu admiro muito as pessoas que resolvem empreender nesse país, porque a juventude quer fazer concurso público. E nós estamos precisando de brasileiros empreendedores. Então, vejo isso como um alento, embora não tenha me valido disso ainda. Gostaria de fazer uma pergunta, e não espero ter uma resposta concreta, não, mas eu gostaria de ouvir a opinião de todos da mesa, do ponto de vista de quem produz ciência, do ponto de vista de quem está na iniciativa privada, de quem é responsável por fazer de forma coerente o processo de inovação. O que vocês acham que falta para unir as três pernas que o Renato estava comentando aqui na apresentação dele? O que você acha que seria, talvez, o início de um movimento válido para aproximar a academia e o governo? Bom, pessoal, eu não gostaria de arriscar
porque eu não conheço muito da vida acadêmica, da carreira acadêmica. Mas eu me ressinto muito dessa questão que o governo, essa regra que foi instituída da dedicação exclusiva. Eu sempre via com bons olhos, eu fui aluno de professores que eram calculistas de pontes. Eles tinham um escritório renomado na cidade calculando pontes. Eu não consigo imaginar um professor dando aula de cardiologia que não esteja colocando em prática as técnicas. Então, talvez uma forma de aproximar esse tripé é acabar com essa dedicação exclusiva e permitir que profissionais da vida acadêmica venham atuar junto com as empresas. É a única coisa que me ocorre no momento. Eu não sei se vocês se lembram, na minha apresentação, até comentei a questão da prestação de serviço. A lei de inovação diz que pode, mas tem uma limitação, e uma delas, por exemplo, é hora-ano. O professor só pode ter 120 horas-anos dedicado à prestação de serviço. A revisão de todo o arcabouço legal, e, de novo, até eu já tinha respondido, eu vou bater na tecla de novo, de processos. Eu acho que não tem como haver a comunicação correta entre empresas e a universidade sem processos definidos. E um deles é a correta análise jurídica, que não dê brechas, para até o colega comentou ali, para às vezes viés conservadores entenderem de uma outra maneira, que deve ocorrer de outra maneira. Nós temos que abrir os olhos. Esse ano é um ano claro, ficou muito explícito a necessidade de se trabalhar em conjunto. A gente tem universidades colegas de outras instituições, e a gente também não está muito longe disso, chegou a ter que fazer vaquinha para comprar água na unidade. E empresas que estão precisando da universidade não conseguem chegar na universidade. Você acabou de colocar a demanda, eu queria receber essas demandas e te atender no máximo em 15 dias com o contrato assinado, para que a gente pudesse resolver essas demandas, mas não, a gente não está conseguindo fazer isso. O processo não tem permitido. É algo que precisa ser revisto. A gente olha a lei, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de já ver a lei de contratos públicos, 8666. E é 666 porque é coisa do capeta mesmo o negócio. É brincadeira. Para tudo, para você dar um espirro, tem que ter edital. Assim, a gente tem que passar a rever e ver o que o país quer para ele. Se a Constituição fala uma coisa, que tem que fomentar a parceria universidade e empresa, o pesquisador tem que estar, da universidade tem que estar também inserido no setor produtivo, então tem que estabelecer meios para que isso aconteça. Meios legais claros, que não deixa questões políticas, por exemplo, interferir. Então, acho que tem que ter toda a revisão do arcabouço legal e dos processos das unidades para que isso possa ocorrer. Isso é fácil? Não. Vai acontecer amanhã? Infelizmente, não. Isso precisa partir de cima para baixo? Teoricamente, sim, mas a gente não pode ficar esperando. Eu acho que é dever das instituições, principalmente das agências de inovação, reivindicar essa situação, a gente tem que criar a demanda. A gente tem que ter uma voz ativa. Então, é importante que, por exemplo, existam unidades, para quem aqui, não sei se alguém conhece o Fortec, que é o Fórum de Gestão de Gestores de Inovação, que briga por essas questões de mudança de legislação, estabelecimento de processos definidos, boas práticas. Então, é preciso que a gente crie essa união e reivindique possibilidades de acertar esses parâmetros aí, porque do jeito que está, a coisa tende a piorar. Se o orçamento for assim esse ano que vem a coisa está feia. Tem que dar graças a Deus se pagar água e luz. Porque a coisa não está fácil. E não é culpa do reitor? Claro que não. O reitor faz o que pode. Né? Culpa do governo? Agora é o que ele pode fazer. Não sei se no histórico é culpa ou não. Né? Então, assim, a gente tem que pensar na inovação com muito carinho de agora em diante, sim, porque se o país não criar autonomia tecnológica, criar pessoas capacitadas, mão de obra capacitada, como foi colocado pelo Renato aqui, o futuro vai ser cada vez pior. Já falou que eu ia falar.
Eu acho que as empresas elas têm demandas para serem resolvidas no menor prazo. Todo mundo já sabe que todo mundo pensa, as universidades trabalham numa outra velocidade, porém tem toda a vontade, todo o conhecimento e todo o interesse em aproximação. Existe, por incrível que pareça, iniciativas excelentes de relação universidade-empresa. As agências de inovação, os núcleos de inovação tecnológica, eles estão aí dando certo. Tem iniciativas que aparentemente são tímidas, mas não são, têm resultados muito importantes. Questão das empresas juniores, enfim. Eu acho que há iniciativas que as pessoas dizem assim, a gente não sabia da existência. Realmente, às vezes as divulgações elas são menores do que a gente gostaria. Mas, enfim, há iniciativas que estão dando resultado e que encurtam esse distanciamento universidade-empresa. Interessantíssimo a gente olhar mais, abrir mais os olhos, fazer mais pesquisas para verificar que há resultados nessa relação universidade-empresa. Porém, volto a dizer, precisa de incentivo, sim. E nessa época, nessa fase e nesse futuro, o que nós precisamos é trabalhar com inovação e fazer com que todos os atores desse grande sistema girem em torno da melhoria da economia do país. E isso aí vai ser um grande evento de titãs. Não adianta a gente pensar pequeno, não. Isso aí não é discurso, não é questão de discurso, é questão de prática. Não adianta a gente pensar, não, o que nós queremos ser daqui a 10 anos? Não é questão de ser daqui a 10 anos. É ser daqui a 6 meses, ser daqui a 1 mês. Porque senão a gente afunda. E repito, é uma questão de tomar iniciativas. Não vou esperar o que o meu vizinho vai fazer. Eu tenho que arregaçar as mangas e tomar atitudes. Caso contrário, nós vamos reclamar daqui a 1 ano, quem sabe estaremos aqui reclamando das mesmas coisas. Acho muito interessante a tua pergunta, porque nos leva a propor coisas. Então, mas me permita, vou responder com outra pergunta. De que tamanho é a agência de inovação de vocês? Quantos? 4? Estavam falando. 6 pessoas. Está respondida a tua pergunta? Como aquela ponta que tem demandas, uma outra ponta que tem possíveis soluções, vai conseguir atender essas demandas se quem tem que fazer essa ponte não é valorizado ao ponto de ser um grupo mínimo? E estamos falando de uma universidade que faz. Quantas universidades fazem? Poucas. Então o problema é esse, não se valoriza e não se dá o devido lugar, o devido espaço a quem tem que fazer essa ponte e faz bem. Então, faltam interlocutores, são eles, não é culpa deles. Acho que falta, da mesma forma que tem muito bater no peito e dizer, as universidades públicas não fazem pesquisa. Sim, tudo bem. Como é visto o professor universitário? Como se contratam professores universitários? Para dar aula. O que acontece se um professor de universidade federal chega um dia para o diretor do seu instituto, seu chefe de departamento, e diz, eu não quero dar mais aula? O que acontece? Ele é mandado embora, em 30 dias. Se faz um sumário, ele é mandado embora. O que acontece se ele chega e diz, eu não vou fazer mais pesquisa? Beleza, brinca. Não acontece nada. O que acontece se alguém que não faz nem bom ensino, nem boa pesquisa, decide também não fazer inovação? Nada. Então, o foco das nossas universidades, no geral, não estou falando de todas, mas muitas das que eu conheço, o foco está no colegião, dar aula. Não fazer pesquisa e não fazer inovação não são vistas como coisas ruins, e deveriam. Tá? Há uma pergunta aqui no fundo também. Deveria tomar o tempo de vocês, devia deixá-los fazer a pergunta, mas eu tenho que falar alguma coisa a respeito. Correndo o risco de ser muito mal visto, o Renato. Eu sou professor de uma universidade particular, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que, sob vários pontos de vista, representa um modelo
alternativo. Existe a figura da dedicação exclusiva, né, que é opcional, a pessoa adere ou não dentro da universidade, e o que acontece é o seguinte: nós não temos as limitações a que vocês fizeram referência. O professor ele pode se envolver em projetos em parceria com empresas e não existe limite ao envolvimento dele, nem ao quanto ele vai receber por fazer isso. Em consequência, os nossos alunos de pós-graduação têm a opção de ter complementação de suas bolsas quando se envolvem nesses projetos. E para dar um dado, eu não tenho o número exato, mas o volume total de recursos que entra dentro da PUC-Rio hoje, via projeto, é maior do que o que entra via anuidades. Note que nós não recebemos, nosso salário não é pago pelo governo federal. Existe um problema, você pode ser mandado embora. Se você não fizer isso, nem aquilo, você não tem essa opção de ficar sem fazer nada. Então, esse é um modelo que eu acho que merecia maior atenção. Se fala muito aí, ensino público, como é que é? Gratuito e de qualidade. E aqui eu vou botar minha cara a tapa. Gratuito e de qualidade, sim. Necessariamente só público? Não vejo porquê. Da UDESC de Lages, falar alô? Beleza. Falar um pouco então com questão à formação já que estamos falando dos jovens profissionais, há uma necessidade eu sou professor lá da UDESC, né, colega do Veraldo. Os nossos formandos, a grande necessidade deles, não falar quase 100% deles, a partir do momento que ele vai fazer a sua formação, a grande ideia dele, qual é a empresa que vai me contratar, né? Então ele já sai formado com a cabeça de ser alguém contratando ele, ser um empregado, né? E quase ninguém se arrisca a ser o empresário, ele prestar o serviço. Não sei se é falta de confiança, se ele ou muitas vezes prefere entrar no local e alguém mandar ele fazer aquilo, e ele vai dizer, bom, se mandou fazer, ele vai me pagar porque foi ele que mandou fazer, eu vou receber, né? E não se arrisca a ele fazer. E aí vai cair no que já foi comentado na mesa ali, de ter necessidades, né? E faltar pessoas para fazer aquilo, né? Então, a minha pergunta vai mais do sentido, como conseguir implementar esse empreendedorismo dentro da academia, né? E eu sei que isso aí é complicado porque vai falar em currículos, né? Mas tem que ter esse foco, principalmente nas áreas de engenharia. Eu acredito que o foco tem que ser esse, prestador de serviço, né? E é onde nós temos uma deficiência no país, prestador de serviço nessa área técnica, né? Nessa parte de ciências exatas, né? Então, como poderia ser feito isso de uma forma incentivado? Não sei se mais empresas júniores, divulgar melhor essas prestações de serviço para os alunos dentro da academia já verem o mercado abrindo, vendo o que eles podem executar, que é a hora de sair ali, se juntar ou sozinho mesmo, ele prestar esse serviço, né? Como que poderia ser implementado isso ou facilitado isso dentro da universidade? Primeiro, mexer com a cabeça dos próprios professores. Começa por aí. Nós, professores, nós preparamos os nossos alunos para não serem empreendedores. Esse é um problema. Então, quando nós nos vemos estimulados, ou vemos que realmente, como a gente está agora nessa fase, nós temos que trabalhar com a cabeça deles para que eles tomem iniciativas e serem empreendedores. E tem um detalhe interessante aí. O empreendedorismo não é a formação do negócio, né? Mas é que eles tenham a capacidade de serem mais criativos e até serem profissionais diferenciados, mesmo trabalhando numa empresa. E aí terem outras capacidades de liderança e outras... Quando a gente entra com essa formação, quando a gente entra com essa informação na grade curricular, isso já começa a mexer bastante.
A gente não tem hoje, na grade curricular, disciplinas que sejam tão intensas assim, a ponto de mexer significativamente com a cultura de um curso e com a cultura da formação de um número significativo de alunos dentro de um curso. Então, ainda estamos tímidos, ainda estamos reservados nessa questão empreendedora, apesar de se divulgar muito que o Brasil é um país empreendedor. Mas espera um pouquinho, o Brasil é um país empreendedor nas estatísticas, mas no empreendedorismo convencional. O convencional significa abrir uma loja. O convencional significa, como eu dei o exemplo, o pipoqueiro que mudou o seu jeito de ser. Não é isso. Nós temos que mexer com a cabeça nos cursos de engenharia, no curso de medicina, no curso de direito, no curso de ciência da computação. Eu dou aula para ciência da computação. Você não imagina como é difícil dar essa disciplina para eles. Tá? Por incrível que pareça. É interessante fazer uma relação de que aquilo que eles estão pensando pode gerar um negócio. Porque para a ciência da computação, aquilo que eles estão pensando é uma relação de amor direto com a rede neural. Acabou ali. E eu digo, não, peraí, dá para gerar negócio. Bom, o que é isso? Gestão? O que é isso? Então, é uma coisa complicada. Voltando, tem que mexer com a cabeça dos professores, tem que se estabelecer realmente um plano pedagógico, um conceito pedagógico também nas carreiras dos cursos, e aí sim a gente diz, muito bem, agora está com você, meu caro. Estou entregando o diploma, agora está com você a capacidade de empreender. Mesmo que ele vá para a empresa, mas ele tem uma segunda alternativa. Fora isso, nós estamos dizendo para ele que ele tem uma alternativa, e que se essa não der certo, a forceps, ele vai ter que criar uma segunda. E a segunda, ele vai ter que aprender de outras maneiras. E a gente só deu a condição para ele em uma disciplina. Isso que é muito ruim. Posso pegar um gancho? Eu acho também que existe é uma característica do ser humano, talvez a lei do menor esforço e a da maior garantia. Esses últimos anos veja, o Brasil cresceu pouco, tirando agora nesse, vamos dizer, um período de estabilidade do governo dos outros 2 mandatos do presidente Lula, mas o Brasil não foi amigável para o empreendedor, para a iniciativa privada. E forma-se um conceito nos jovens, eu tenho filhos que já também estão na vida profissional, de que às vezes é muito mais estável, é mais seguro você se preparar para um concurso público do que você assumir todos os riscos da sazonalidade, das dificuldades do empreendedorismo na iniciativa privada. Eu tenho um amigo que diz, você como empresário, você pode sonhar com o paraíso. Eu não posso sonhar com o paraíso. Mas a vida de empresário tem sido mais difícil, a gente tem que cuidar para ir no purgatório ou para o inferno. Tem sido muito difícil, o Brasil não é um país amigável para o empreendedor. Ele incentivou muito mais formar essa proteção do Estado. Nós temos que rever esse papel do Estado. Eu também tenho alguma coisa a dizer, por incrível que pareça. Da mesma forma que eu falei que eu não gosto, não vejo com bons olhos esse viés puramente de ensino que muitas universidades têm, eu não quis dizer nem sugerir que devia ter somente um viés de pesquisa. Eu acho que eu adoraria ter no meu instituto um colega ou 2 colegas especializados em inovação. Aliás, bons em inovação, 2 colegas de qualidade em inovação. Da mesma forma que quem diz que faz pesquisa é medido pelas suas publicações em periódicos internacionais, eu gostaria algum dia de entender como que se mede a qualidade de quem se declara fazer inovação. Mas eu adoraria ter bons interlocutores. Se isso poderia ser feito
em praticamente todos os institutos ou departamentos que têm algum viés tecnológico passível de ser feita inovação. Por que não contratar professores para o staff permanente de qualidade para ter esse diálogo? Ou seja, começar a valorizar outros vieses, outros perfis de professor na universidade que não somente quadro e giz. Bom, você tem uma pergunta ainda? Ok, a última aí. Queria colocar como acadêmico questão da desconexão da universidade com o externo, né? A universidade ela tem o tripé lá que é o ensino, pesquisa e a extensão. E a extensão ela está fragilizada, não só com questão da relação das empresas, mas com relação a problemas da sociedade do Brasil. Muitas vezes a pesquisa que se desenvolve dentro da universidade, ela não está conectada com o problema do país ou com um problema específico do país. Ela está conectada com problemas mais externos do que aqui. Então isso aí gera a gente fica correndo atrás da inovação do país externo e não inova para a gente. Tanto que as poucas inovações que a gente tem são particulares de nossos problemas, que são, no caso, questões agrícolas, desenvolvimento na área agrícola ou na área biológica, que são problemas específicos do Brasil. E aqui no Brasil, por exemplo, na área de cartografia, a gente tem muito problema de mapeamento. E a gente, muitas vezes, desenvolve ou corre atrás, desenvolver uma pesquisa ao estilo que está sendo fora e não pensa em desenvolver um método ou desenvolver uma pesquisa para resolver o problema de mapeamento, por exemplo, do Brasil, mapeamento sistemático, baratear ou facilitar ou criar uma alternativa. Isso eu acho que é a maior desconexão que tem quando se trata de inovação dentro do Brasil. Bom, gostaria então de convidar o professor Medita para que venha aqui na frente, o professor Araújo então também, para que a gente possa então dar alguns comunicados aí para os próximos dias e fazer o encerramento do dia também. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença. Então, não relembrar-os, né, da questão do nossas confraternizações que nós preparamos para vocês. Então, amanhã nós temos o churrasco. Mais uma vez, eu vou repetir, né? Parece que não entenderam bem. Então, aqueles que já pagaram os R$ 75,00, não precisam pagar mais nada, alunos, né? Alunos, estudantes, não são os profissionais, estudantes. Então, já pagaram os 75, estão livres para participar do churrasco e lá da nossa linguiçada sem pagar mais nada. Somente os estudantes, tá? Os profissionais, não. Eles têm que contribuir com R$ 50,00 para participar do churrasco e R$ 30,00 para participar da linguiçada lá e do churrasco. Tá certo? Então, somente os estudantes não precisam pagar nada. E mais, aqueles que já pagaram, os estudantes que já pagaram o churrasco, nós devolveremos os R$ 50,00. Tá certo? Então, por favor, não deixe de participar de ambos os eventos, porque o futebol, na verdade, vão ser uma meia dúzia que vão jogar futebol. O restante vão atrás da bebida, né? Tá certo? Então vai ter uma boa cerveja lá, uma linguiça, um franguinho, um pão, uma salada, mais ou menos isso que a gente pretende fazer lá. É possível. Nós temos 1h30 de aluguel lá da cancha, é uma cancha fechada, né? Um society, e aberto para quem quiser lá correr 10 minutos, já está mais que bom para tomar uma cerveja. Então é isso, muito obrigado. Agradecer os nossos convidados, nossos palestrantes, né? O engenheiro Renato Asinelli,
que gentilmente participou aqui tanto da nossa na sua palestra e veio para a mesa redonda, a professora Denise e o Alexandre. Muito obrigado por estar aqui até agora. Alejandro, muito obrigado por participar aqui com a gente todo esse tempo. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e retornamos amanhã. Não sei se o Raul quer falar alguma coisa. Bom, para encerrar então, por favor, uma calorosa salva de palmas aí para as peças. Muito obrigado novamente.